você já sabe o andamento que é que tem que ser para parecer essa grande administração do Evandro, tá certo? Um dia desse eu conversava aqui com os amigos, aqui na mesa mesmo, eu dizia, eu trabalhei no Banco do Estado do Ceará, trabalhei 16 anos lá. Você tem uma pessoa da família que foi minha colega, né? Tá certo? Foi meu colega. Então eu trabalhei 16 anos lá no Estado do Ceará, lá no Banco do Estado do Ceará. E o banco, não existem pessoas, existem processos. Lá tinha uma chamada instrução de serviço. Caixa, o que é que o caixa faz? Está tudo escrito aqui. O que é que o gerente faz? Está tudo escrito aqui. O que é que o chefe de divisão faz? Está tudo escrito aqui, né? Então, quando a gente passa a administrar por processo, a coisa fica mais fácil, que tudo normalmente é escrito e aí a coisa vai andar de acordo com o que se quer. Muito embora no futebol exista um imponderável. Não dá para você dizer que vai ser assim, tá certo? Eu queria, fazendo esse prenúncio, eu queria trazer o boa noite em nome do canal do Vovô para você, e a gente vai ter essa hora de bate-papo aqui para ver se você mostra ao torcedor o projeto que tem o Robson de Castro para o Ceará nesses próximos 3 anos, né? Boa noite, Robson. 3 anos é o conselho, né? Boa noite, Robson. Boa noite, Edmilson, a todos já citados aqui pelo Edmilson aqui na mesa. Primeiro dizer para você que eu acredito muito que nós vamos sair dessa situação. Nós estamos fazendo tudo que for possível para isso. Vou fazer aqui uma analogia para ficar mais didático aqui, até esse tudo. É como se fosse para salvar um filho de uma doença grave. É o que nós estamos fazendo lá no Ceará. Então você imagina aí o que é isso que nós estamos fazendo dentro do clube. Não tem limites para isso. Outra coisa também que eu queria deixar registrado aqui na minha primeira fala é a questão de eu me candidatar agora ao presidência do clube. Seria uma covardia da minha parte se eu largasse o clube na hora que ele mais precisa. Acho que é uma aprovação muito grande, num momento muito difícil, um momento que a gente está sendo muito criticado pelos resultados em campo, momento em que uma eleição ocorre no meio de uma competição, no afunilamento dela, na hora que você precisa estar 100% focado, e eu segurei essa minha postulação até o último minuto, ouvi muita gente, mas nunca me pronunciei sobre o assunto, e até o último dia, quando evidentemente a questão estatutária e os prazos legais exigiam, pelo grupo entender que eu estaria mais preparado para assumir o clube, e até porque sou homem de missão, de responsabilidade. Não vejo, talvez alguns anos atrás, mais jovem, eu achasse que fosse motivo de vaidade ser presidente do Ceará. Hoje eu vejo uma responsabilidade muito grande pela instituição pelo tamanho dessa instituição que hoje ela é uma instituição que precisa despender um certo tempo, mas não só tempo, mas qualidade de tempo, porque não adianta você passar o dia todo no Ceará se você não der qualidade do que você vai fazer lá. Até procuro dizer às vezes que o sujeito que não faz nada, que vai lá pro Ceará, eu fico preocupado. Não faço nada, vou ficar lá 24 horas, então eu fico preocupado, porque esse não deve servir pra cor nenhuma, porque tá lá, né? Não conseguiu onde se adaptar em canto nenhum, vai pra lá pra dentro. Então, eu não vejo assim, eu acho que as pessoas mais competentes, normalmente elas são as mais ocupadas. E aí me postulei, meus filhos me pediram para não ir, pelo momento, porque ficar acompanhando rede social, ouvindo muita coisa, muitas pessoas falando mal da gente, de mim e do Evandro, e aí os filhos da gente acabam de alguma forma se maltratando, não tem a capacidade de entender isso direitinho, me pediram, mas eu disse para eles que meu filho, isso é uma missão, não estou indo com outro objetivo que não seja uma missão. Espero que você entenda isso, seja até para você um espelho para a sua vida mais na frente, porque tem horas difíceis na vida da gente que a gente precisa estar disposto a enfrentar as consequências de uma situação, e nesse sentido, com humildade, claro que a maturidade e a experiência adquirida no clube me deram também essa tranquilidade de aceitar esse desafio, suceder o maior presidente que o Ceará já teve em toda a sua história,
As comparações serão inevitáveis. A primeira derrota será certamente um sofrimento muito grande para mim, porque eu sei que assim vai ser. Eu tenho essa consciência, tenho exatamente a consciência de onde é que eu estou entrando. Tenho exatamente isso. Não poderei depois dizer que não sabia, não poderei dizer que sou vítima. Então eu tenho essa maturidade, essa capacidade de entender isso aí. E ao longo desses anos todos no clube, nos momentos bons e nos momentos ruins, porque o futebol você está em cima e está embaixo, nas vitórias e nas derrotas, eu sempre tive o equilíbrio necessário para conviver com elas. Mais em cima, né? Sem euforia nos momentos muito bons, sabendo que tudo passa, e também sem depressão, derrotismo ou qualquer coisa que o valha aí nos momentos difíceis. Sou um otimista por essência, certo? Não sou morredor. Na guerra eu seria o primeiro a estar na frente, o primeiro a entrar no clube e o último a sair. Sempre sou assim, essa é a minha característica, né? A certa coragem, alguns dizem que é loucura, mas até as coisas que eu faço me dedico muito naquilo que eu faço. Então, essa é mais ou menos o porquê que eu tô aqui no olho do furacão, num momento difícil do clube, né? Num momento de escolha de uma continuidade ou de uma outra alternativa, né? Mas resolvi chamar para mim essa responsabilidade. Então espero que as pessoas também entendam. Tenho visto muita gente criticando o Evandro, cara que fez algo, a meu ver, uma história dentro do clube muito, muito grande, deixa um legado enorme, né? Que as pessoas também reflitam um pouco. Sei que está todo mundo chateado, para não dizer outra palavra, com o que está acontecendo em campo, mas reflitam e percebam que tudo que foi feito, mesmo quando não dá certo, foi com a melhor das intenções. E ingratidão fere, viu? Quer fazer, mas a gente não tem a oportunidade de responder. Então eu queria deixar aqui muito à vontade, podem ficar tranquilos com relação a qualquer pergunta. Eu vou entender aqui como nós estamos fazendo aqui um debate para engrandecer aí a minha postulação à presidência do clube. César Figueiredo. Boa noite, Robson. Boa noite a todos presentes. Boa noite sempre especial ao torcedor alvinegro. Robson, Edmilson disse que acompanha o Ceará desde 69. Eu acompanho desde 62. Eu sou testemunha ocular daquele tri de 63. Eu tinha então, em 62, 10 anos. Passei um período fora, morei em Salvador, morei no Rio, mas nunca deixei de acompanhar o Ceará. Concordo plenamente em que nesse meu período também, nós tivemos o grande Elias Bachar e outros grandes presidentes, mas o Evandro, inegavelmente, foi o grande baluarte dessa transformação que o Ceará é hoje no cenário nacional. Ocorre que o processo que aconteceu com o Evandro foi um processo que eu considero natural. O presidente do Ceará tem uma visibilidade muito grande no cenário estadual, principalmente, e hoje no cenário nacional. O processo que aconteceu com o Evandro, dele hoje ser, inclusive, líder do governo, eu considero um processo natural. Agora, sempre em que o Evandro esteve envolvido nas campanhas políticas, 2010 e 2014, o Ceará decaiu em campo. Em 2010 o Ceará decaiu, foi exatamente também depois da Copa do Mundo. Em 2014 também o Ceará deixou uma condição de líder da Série B, com o espectro de ser um grande favorito a ser inclusive campeão da Série B em 2014, mas o Ceará não galgou sequer o tão almejado objetivo de voltar à primeira divisão. Você, o seu adversário, desculpe, o Paulo Vasconcelos, já declarou e fez em cartório, registrou que não tem pretensões políticas enquanto estiver dentro do Ceará. Ele já declarou isso. Sei que você hoje também tem a sua função de secretário municipal
E a gente espera que você, como candidato, um processo natural também que eu considero, o tempo que você tem dentro do Ceará, o conhecimento que você tem hoje dentro do Ceará, quem você aponta na sua diretoria como diretor de futebol, porque eu vejo que a torcida sempre se preocupa muito que a grande história do Ceará foi conquistada dentro de campo, pelas vitórias dentro de campo. E quem é hoje o seu diretor de futebol? Bom, primeiro com relação à questão eleitoral, né, para ser assim bem direto. Eu já disse, já disse várias vezes e volto a repetir, que eu não sou candidato a nenhum cargo eletivo durante a minha gestão no Ceará. Mas não por uma questão específica do fato de eu estar ainda ao Ceará presidi-lo, se escolhido for. Foi uma decisão já pessoal minha. Eu já descartei isso como uma possibilidade minha na minha vida pessoal, independentemente de estar agora a suceder o Evandro, se for escolhido. Eu já tinha descartado essa possibilidade. Ela não está contaminada por esse processo eleitoral. Embora eu não vejo que isso seja algo ruim para o clube, porque é um trabalho. Por exemplo, no caso do Evandro, é o trabalho dele. Hoje, o Evandro é um político. É o trabalho dele. É como o outro que é médico, o outro é engenheiro, o outro é empresário. O cara tem que viver, tem que pagar suas contas, né? Então, eu acho que é um estigma que se colocou no clube. As pessoas, no momento ruim, sempre tem um problema, né? Sempre, é o preparo físico. Aí passa aquela onda do preparo físico, e na outra vez, não, agora é porque tá tendo briga em vestiário. Não é porque o bicho tá atrasado. Não é porque você tá na política. É porque não sei o quê. Então, é muito difícil você rebater esse tipo de colocação, porque no futebol sempre precisa ter uma explicação quando as coisas não vão acontecendo. E quando estão acontecendo, qualquer explicação é válida. E com relação à outra pergunta que eu me esqueci, que você fez, o diretor de futebol, sim. O que é que eu imagino? A eleição agora dia 15, né? Se escolhido for, do ponto de vista estatutário, já seria presidente no dia 16. Eu não quero criar nenhuma descontinuidade até o final da Série B, até o dia 30 de novembro. Não quero mexer em nada, eu quero que tudo que está lá continue como está. Até, se possível, o Evandro ser o presidente de fato. Porque eu acho que mudar agora não é bom. Qualquer mudança cria uma estabilidade, tá? Cria uma estabilidade do clube. E nós estamos aí fazendo um trabalho esses 15 dias que caiu do céu essa tabela ter mudado pra gente. Foi um presente de Deus pra gente organizar algumas coisas internamente do ponto de vista físico, tático, técnico, emocional e até espiritual, diga-se passagem, né? Mas a gente chegar no dia 30, tirar todos os diretores, ou um ou outro, fazer uma mudança qualquer, chegar alguém com uma linguagem nova, né, perdido, sem saber por onde começar, eu acho que não é por aí. Então eu prefiro que o grupo que está aí continue até o final. No final de novembro eu vou, no mês de dezembro, fazer o planejamento do clube para o ano seguinte, se eleito for, diga-se passagem, né, para a questão administrativa, ou seja, o extracampo, e o planejamento dentro de campo. Beleza, muito interessante a tua pergunta, César. Agora trazer uma pergunta deles aqui, sortear uma das perguntas que eles vão fazer aqui. E eu tenho uma pergunta muito interessante. Eu vou te fazer a pergunta logo, porque eu achei muito legal, e depois eu digo quem foi que mandou a pergunta, que eu vou procurar aqui. Pergunta o seguinte: a semana passada eu fiz um comentáriozinho rápido aqui, dizendo da dificuldade que o Ceará ia ter com a queda de arrecadação. 270 mil por mês já de maio a dezembro da Série B, se o time cair. Eu estou falando nesse aspecto, né? Se o time cair, vai ter uma queda brusca de arrecadação, certamente, do torcedor oficial. Há uma queda, porque isso é normal no time. E o que o Ceará vai fazer para manutenção do CT do Ceará? De onde é que você vai tirar recursos para pagar? Porque sabe-se que a prestação é em torno de 70 mil reais, tem um débito ainda em torno de 8 milhões de reais, né? Agora, o que é que você está planejando com respeito ao CT? Deus queira que não precise, mas a gente tem que conjecturar. Se o time cair, como é que vai fazer? O Ceará está em dia com o CT. Isso, né? deu dia assim, o débito o saldo devedor? Isso, saldo devedor. Deve dar uns 6 milhões, 5 e pouco, alguma coisa assim, certo? Tudo bem. Bom, primeiro é o seguinte,
ratifico o que eu tinha dito. Nós não vamos cair. Deus Mas quiser. vamos fazer aqui um exercício de pessimismo, né? Rapaz, eu passei a minha vida todinha trabalhando, dando consultoria na gestão de empresas falidas, empresas em concordata, empresas em dificuldade, empresas com muito dinheiro para investir. Então eu conheço esse meio aí, eu sei administrar. Essa é uma coisa inerente à minha formação. Então, assim, isso é gestão, certo, Edmilson? Você pode ter certeza que comigo o Ceará vai continuar crescendo, independente de qualquer situação, e continuará cumprindo com as suas obrigações. Porque isso é uma coisa que eu sei fazer bem. Eu sei conviver com organizações em dificuldade, como eu também sei conviver com organizações que estão em situação financeira satisfatória. Segura, né? Segura. Não tenha dúvida. E pela minha experiência, pela minha experiência de profissional mesmo. Profissional. Até mesmo porque o Ceará também nunca foi. Hoje em dia tá saneado, mas também teve um momento que ele estava Sem dúvida. sem receita nenhuma e só com despesa. E nós não resolvemos o problema no momento que estava ruim. Não é diferente. Então eu acho que a gente tem essa capacidade. Nós chegamos a conviver na Série A e caímos para B e muita gente diz, agora o Ceará quebra. E o Ceará continuou do mesmo jeito, crescendo, se afirmando. Então a gestão do futebol, acho que nós fomos provados por isso, dentro do próprio clube, além da experiência profissional que nós temos. Tá certo, beleza, ótimo, isso é ótimo. Para a torcida, essa pergunta foi feita pelo Helenilson. Boa noite a todos que nos escutam, boa noite especial, né, Robson de Castro, que aceitou prontamente o nosso convite. Robson, sendo bem objetivo, né, todos nós sabemos da admiração que você tem pelo presidente Evandro Leitão, porque trabalhou muito tempo com ele, né, juntos vocês formam uma dupla realmente vencedora na história do clube. Mas pensando um pouquinho agora no futuro, eu quero saber o que você vai fazer diferente, em que você vai ser diferente do presidente Evandro Leitão. Eu acho que eu tenho, claro que a gente tem uma mesma linha, né, de princípios, né, a questão das conquistas, nós vamos continuar, conquistas do clube, em termos de conquistas internas do clube, né, vamos avançar mais ainda. Eu acho que eu sou mais descentralizador do que o Evandro. O Evandro centraliza muito. Eu tenho uma coisa comigo que eu sei delegar. Quer dizer que você vai ter diretoria atuante. É verdade. Vou cobrar. Tá certo. Eu delego. A responsabilidade sempre é minha. Eu delego a tarefa, cobro a responsabilidade daquele, mas eu também não terceirizo. Não foi feito porque o fulano não fez. Não. Eu é que sou o responsável maior, eu sou o gestor. Então, se alguém não está correspondendo, eu tenho a obrigação de tirar, de mudar, de modificar. Então, eu vou se descentralizar. E quero profissionalizar outras áreas que o Ceará não está profissionalizado. Por exemplo, marketing. Nós precisamos profissionalizar o marketing Ceará. Nós temos que ter no Ceará profissionais que fiquem antenados como explorar comercialmente essa marca forte do Ceará. Porque isso tem a todo minuto. Precisa ser uma pessoa vivenciando isso. Na área de comunicação, nós precisamos, no nosso jurídico, são áreas que nós ficamos dependendo somente dos nossos diretores. Nós temos que ter equipes dentro do Ceará, executivos dentro do Ceará, fazendo isso. Nós temos que fazer uma interseção maior também entre a base e o profissional. Existe a base hoje, já está dando frutos, está dando alguns frutos, já tem jogadores que foram negociados pela base, jogadores que foram emprestados para clubes grandes. No caso, o Arthur está indo no Palmeiras com a opção de compra do Palmeiras ao final de janeiro, depois da Copa São Paulo, né? Tem jogadores de base que nós estamos usando profissional, tá aí o Buiú, tá aí o Sanches, mas nós temos que ter um processo, eu admito falar em processo aqui, um processo em que isso aconteça de uma forma mais séria, mais rápida, com mais qualidade, né? Com mais qualidade. No processo todo, desde a captação do atleta até a sua chegada ao profissional, com uma metodologia, e aí eu gosto de processo, escrita, definida, que não depende de quem está lá. A metodologia está implantada, as pessoas podem passar, mas a metodologia continua. Isso é gestão, isso é processo. Nós temos que
ter um relacionamento melhor com os nossos conselheiros, relacionamento, diálogo com os nossos conselheiros, mais próximo dos nossos conselheiros, conversar mais com os nossos conselheiros, deixá-los também contribuir mais com o clube. Com a própria torcida, eu penso que a gente precisa criar um mecanismo de ouvidoria para a torcida, para entender a torcida. A torcida, às vezes, a gente se comunica mal com a torcida, é por isso que, às vezes, no momento bom, né, todo mundo, os erros são escondidos, porque no momento bom todo mundo esconde os erros. No momento ruim também vem o excesso de cobrança, o excesso de crítica desmedida, desproporcional, né? Até injusta muitas vezes. Então acho que isso é um processo que precisa ter no Ceará, de comunicação, de saber ouvir, mas também saber se comunicar com o torcedor. Nós temos que dentro do clube também mudar algumas práticas, eu acho, dentro do futebol, coisas que talvez o Evandro tínhamos como práticas, que a gente só aprende isso na maturidade, no dia a dia, vendo que os erros aconteceram. Vou dar um exemplo: esse negócio de ficar renovando o contrato de jogador em meio de temporada, eu acho que acomoda. O jogador diz, renovou por mais 2 anos, então eu já tô aqui com o meu emprego garantido, tô com o meu salário garantido, o Ceará paga em dia, então agora não vou mais correr atrás do meu prato de feijão como eu corria antes. Eu acho que isso são detalhes da experiência. Talvez isso aí nunca foi ventilado por ninguém, mas eu sinto que lá dentro isso pode fazer uma diferença, né? Fazer contratos muito longos, acho que não é por aí, eu não faria mais, tá? Enfim, a gente viu o Vitória esse ano. O Vitória levou cacete no campeonato estadual, na Copa do Nordeste, né? E agora vai subir, né? Então nós temos que ter um processo de trabalhar o emocional do atleta, não só emocional. O Bernardinho dizia o seguinte: fui campeão olímpico aqui com um grupo, como é que eu vou esse mesmo grupo, eu vou fazer ele ser campeão olímpico de novo na Olimpíada seguinte, se eles já conquistaram aquilo? Como é que eu vou extrair aquela mesma vontade de ser campeão? Como é que você faz isso? Nós fomos campeão do Nordeste. Por incrível que pareça, parece estranho dizer isso, mas a Copa do Nordeste acabou nos prejudicando para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque nós conquistamos um título que deu uma visibilidade enorme. Fomos badalar, todos os jogadores do Ceará foram contactados, todos, por grandes times, todos. Perdemos vários. Alguns também já se sentiram como se tivesse conquistado o maior título da sua vida, né? Então você acabou tirando o quê? O desejo de conquistar de novo. Isso, então, são coisas que acontecem no futebol e que parece para fora. O que é que aconteceu? Isso pode ter certeza, isso é uma variável, essa variável foi uma definitiva, te digo para você, em relação ao nosso momento. E aí depois que você começa relaxado, como começamos, você começa a não saber mais ganhar. Aí vem a insegurança, vem a falta de confiança. Aí você entra na espiral, a espiral da derrota, para sair dessa espiral que é o complexo. E é esse trabalho que nós estamos fazendo aí, nesses 15 dias. Por isso que eu disse que esses 15 dias caiu no céu pra gente. Foi abençoado. A gente trouxe esse treinador e estamos trabalhando muito para sair dessa espiral. Eu acredito que vamos sair. Então eu não estou justificando não, porque é difícil você justificar. Porque, isso não, é porque fez isso, é porque contratou errado. Nosso elenco aí, do jeito que está hoje, pode compara com o do Luverdense, do Oeste, do Criciúma, enfim, dos times que estão na frente da gente tudinho. Não são melhores do que os nossos. Não tem nada de elenco não superior, não tem. Contra, não. Tá então, certo. O nosso problema, com certeza, foi esse. Tá? Eu não coloco nem arbitragem no meio, porque se você for fazer uma conta conservadora, nós perdemos 12 pontos por erro de arbitragem. Conservadora. Mas, mesmo assim, era para esse nosso elenco ter atropelado o árbitro, adversário, passado por cima de tudo, por tudo que eles têm no clube hoje de condição de trabalho. Eu chego ao ponto de dizer assim, rapaz, será que não era melhor a gente atrasar, não? Os caras sentiam. Porque isso é importante. Você imagina ou não que é muito. O ambiente tá tão tranquilo, né? No seu trabalho, naquele coisa tão. Você acomoda, né? É diferente do sujeito que tá ali trabalhando no sol quente. Ele tá doido pra crescer, pra sair daquele lugar. E o outro que tá trabalhando com o maior conforto do mundo, ele diz, não você vai trabalhar muito não, eu já tô aqui num comer tão bom como esse aqui. Então é mais ou menos assim, o ser humano é mais ou menos. Isso aí foi um aprendizado
da psicologia do futebol. Tá certo, Robson. Lucimar Nascimento. Boa noite, Edmilson Maciel. Boa noite a todos presentes. Uma boa noite especial para essa torcida fiel, essa torcida que carrega o vovô nos braços. E dar uma boa noite aqui especial para o Robson, que está vindo aqui ser entrevistado no canal do vovô. E também a esposa, como é o nome? A Solange, né? Não é a do forró não, mas é a Solange, né, Solange? Mas assim, eu tenho aqui umas perguntas, o Robson. A Nayara do Papicu, ela pergunta para você, como está sendo trabalhado o psicológico dos jogadores para esse jogo? O Lisca é um treinador que ele tem um trabalho de campo muito forte, com muita intensidade, trabalha muito posicionamento defensivo e ele conseguiu, dentro desse trabalho de campo, os jogadores começaram a entender e acreditar no trabalho, porque não é fácil você também, que está sendo treinado ali, acreditar no treinador. Você precisa perceber isso. Ele tem muita intensidade. Quem assistiu um treino do Lisca, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de atender, rapaz, aquele homem tem uma energia que eu não sei de onde é que ele tira, porque é o tempo todinho, parece que é o jogo. Ele gritando e organizando e posicionando. Elétrico. Então, esse clima, esse astral, sabe? Esse astral de trabalho, os caras fazerem os caras trabalhar, e essa coisa de ninguém saber, que ninguém tem posição ainda definida titular no time, todo mundo tá brigando por seu espaço e tudo mais, além do próprio temperamento dele fora de campo. O pessoal até apelida ele de doido, né? Mas é um cara assim inquieto, um cara que não para, que mexe com todo mundo, que sempre tá motivando, buscando. Então até a gente tava pensando em fazer um trabalho psicológico, mas a gente percebeu que ele já estava fazendo esse trabalho. O próprio treinador estava tendo essa competência de fazer esse trabalho com os atletas, né? Ele mesmo está mexendo com o emocional dos atletas. Tudo por tudo, né? É verdade. E a Lúcia do Manel Sátio, você já até respondeu, mas como eu tenho que fazer a pergunta, Robson, se você ganhar, como você vai separar a política com o clube? Bom, você já respondeu, né? Já tinha Silmar. respondido. E o Eduardo da Barra do Ceará, Robson, qual o trabalho que está sendo feito com os jogadores para conseguirmos uma vitória em cima do Criciúma? Esse trabalho de 15 dias foi feito tanto na questão da intensidade de jogo, posicionamento defensivo, estreitamento das linhas de defesa, né? Ele tá arrumando o time. Alguns jogadores voltaram do departamento médico agora recentemente. Ele vai fazer um encaixe de um dos jogadores ali, que ele tem preferência. Então, assim, eu acho que ele é um treinador que tem uma leitura de jogo muito boa. Acompanhou a Série B, conhece nossos adversários, já jogou com o Criciúma, né? Ele em casa, parece que o histórico dele pode pegar, ele não perde não em casa. O Lisca, o Náutico, não perdeu nenhuma vez em casa sob o comando dele. Então, eu acho que nós estamos com uma harmonia nova do clube, com a chegada dele. E, queira ou não, os nossos adversários também têm nos ajudado. A gente tem conseguido se manter vivo também, porque os adversários também têm sido um pouco incompetentes, né? Silmar, só cite as pessoas mais que mandaram perguntas, mas eu não queria questão de tempo, né? O Jorge Benício da Aerolândia, também ele só pergunta assim, né, porque quando saiu os jogadores, né, da Copa do Nordeste, não foi contratado jogadores a nível, e ele diz que a torcida verdadeiramente alvinegra está com você, Robson de Castro, e que não deixa o Evandro ficar longe de você, porque o Evandro é o nosso amuleto. Torço para que você faça um grande trabalho. Beleza, valeu. A sua pergunta para o Robson de Castro, João. Boa noite, Robson. O Ceará tem se formado, se construído estruturalmente de um time de Série A. Se não vejamos, CT de qualidade, reconhecido nacionalmente, contas pagas, salário em dia, além da credibilidade conquistada de uma forma geral. Agora, isso é motivo de alegria e de elogio. Agora tem o seguinte, existe um vácuo aí em relação à transparência financeira. Em relação às negociações que aconteceram no Ceará, principalmente neste ano. No mundo inteiro a gente sabe quanto o jogador X recebeu, quanto o clube arrecadou, enfim. No Ceará a gente não vê muito isso. Até escuta alguns números, mas existe muitas divergências também, né? Então,
o que a gente poderia fazer, aliás, o que você deseja fazer, pretende fazer para que esse vácuo suma, para que a transparência de fato, o torcedor que deseja saber quanto o Ceará arrecadou de fato, quanto foi a negociação de Sandro Manuel, de William Correia, de Marinho, Sandro, enfim, o que você deseja fazer, o que você pretende fazer, o que você vai fazer para que essa transparência aconteça? Bom, primeiro, assim, nós já cumprimos a lei Profut antes dela ser editada. O Ceará publica seus números anualmente até abril no site do clube. Se entrar no site do clube, você vê tudo. Nós temos os órgãos de controle já no clube. Conselho Fiscal Independente, que faz parte da governança. Nós temos a auditoria externa e nós temos o Conselho Deliberativo que homologa as contas. Então, para o Conselho Deliberativo, para homologar as contas, primeiro tem que ser aprovado pelo Conselho Fiscal, que é eleito pelo Conselho Independente da diretoria. Tanto é que na minha chapa não está eleita Conselho Fiscal, só vai ser eleito daqui a 10 dias, outro grupo. Auditoria externa, uma empresa de fora contratada para ver as contas. E 300 conselheiros aprovam as contas. Até agora nós tivemos tudo aprovado. Então não é possível que tenha 300 coniventes conosco. Com relação à questão assim de informações, eu particularmente, quando sou perguntado, eu falo, né? Por exemplo, há uma dúvida específica. Qual é a dúvida de alguma coisa que não ficou muito claro? Por exemplo, vou dizer aqui uma. Vai. Quando terminou o Campeonato Nordeste, foi dito que o Ceará renovou o contrato de 4 jogadores. Ricardinho multa 7 milhões e meio. O William Correia multa 3 milhões e meio. Charles multa 3 milhões e meio. Sandro Manuel. E o Sandro Manuel de 3. Isso foi o que a imprensa divulgou. E aí agora nada disso. Parece nada disso aí. Não, mas o Ricardinho tá no clube. Charles tá no clube. Os outros 3. Tá. Não, são dois, você falou. Charles, dois, você falou Sandro Manuel e William Correia. E o William Correia. O William Correia multa de 3 milhões. Tá? Dos 3 milhões, 1 milhão e meio do atleta, do empresário, 50%. Nós tínhamos 50% dos direitos econômicos. Ou seja, 1 milhão e meio. Dos 1 milhão e meio que nós tínhamos do William Correia, nós tínhamos que pagar metade dessa minha parte, a parte do investidor, que pagou a multa, do William Correia para tirá-lo do Sampaio Correia. Salvo melhor juízo, ele pagou 300 ou foi 400 mil reais e ele teria direito a metade da nossa metade. Portanto, a gente não recebeu ainda 1 milhão e meio, porque o Cruzeiro só pagou a primeira parcela de 300 mil. Dos 300 mil, nós demos 150 para o investidor e 150 ficou com a gente. Com relação ao outro atleta, Sandro Manuel. Sandro Manuel é um volante, deveria ter aí uma multa em torno de 2 milhões de reais, Nós devemos ter recebido em dinheiro algo em torno de 1 milhão, somando-se a valores de luvas e tudo mais que a gente tinha dado para o jogador, até devem ter economizado aí mais uns 200 a 300 mil reais. Ou seja, o Ceará ganhou em 300 e 700 nós liberamos. O Samuel teve com a gente, tinha um contrato para ir para fora do país para ganhar 4 a 5 vezes mais do que ele ganhava, disse que não queria mais ficar aqui. Ele foi extremamente decente com a gente. A gente manter esse jogador, a gente ia perder esse jogador, ele não ia ter cabeça mais ficar aqui pelo salário que é a oportunidade da vida dele. Ele disse: a minha família toda está ansiosa por isso. Nós liberamos por 1 milhão pago pelo clube e mais as quitações dos cheques que a gente tinha dado ao empresário, a isso, aquilo, outro, luva, etc, que dá em torno de 1 milhão e 300. E essas informações a gente encontra onde? Porque no site eu não estou vendo. Pronto, olha, eu queria, infelizmente, terminou o nosso tempo. Porque no site, só um minutinho, no site você bota as contas aprovadas anuais. Anualmente. Então, todo ano, terminou o ano, faz-se a contabilidade do ano e entrega-se para... Ok. Muito obrigado, Robson, pela sua muito obrigado a você Obrigado. pela presença, tá certo?